Olá. Aí, tá funcionando tá captando meu áudio agora no microfone. Bom, eu queria começar esse vídeo, antes de tudo, eu sou o Thiago Santos. Olá. Eu queria começar esse vídeo falando sobre uma experiência pessoal que eu tive e um questionamento, né? O questionamento é: será que as crianças de 20 anos atrás ou as crianças das gerações passadas eram mais inteligentes do que as crianças dessa geração? É uma coisa que é difícil de saber e o conceito de inteligência, ele é muito amplo, né? Na verdade, o que está acontecendo é que eu tô me deparando com uns vídeos na internet de pesquisas ou supostas pesquisas que dizem que essa é a primeira vez que essa geração tem um QI menor do que a geração anterior. E eu já vi vídeo dizendo que, na verdade, as pessoas estão sim nascendo, né? Na verdade, as crianças estão nascendo e devido aos hiperestímulos do celular e redes sociais, tablets e afins, elas estão ficando com um QI menor, né? Porque é muita distração, e elas não conseguem se concentrar e aprender algo de fato, pelo menos não aprofundado, né? Em comparação às gerações antigas, gerações do passado, elas tinham muito mais tédio e o tédio fazia com que elas aprendessem coisas ou pensassem em coisas. O tédio, muitas vezes, ele pode ser um estimulante cerebral, coisa que essas novas gerações não têm. E não só as novas gerações, cara, eu mesmo, eu não consigo ficar, sei lá, 20 minutos parado sem fazer nada. Eu acho que eu tô, não perdendo tempo, mas é muito difícil ficar assim, sabe? Deixa eu botar meus óculosinhos aqui. Bom, e é isso. Só que eu quero contar uma experiência pessoal minha que aconteceu. Eu sempre quis jogar um jogo, e pra muitos é o melhor jogo do mundo, né? O melhor jogo de todos os tempos, que é Zelda Ocarina of Time, né? Do Nintendo 64. Então eu vim aqui, baixei um emulador de Nintendo 64 no meu PC, que é o Project 64, e eu fui jogar Zelda. Cara, é impressionante. Assim, eu nunca tinha parado pra jogar esse jogo. E olha que eu tô jogando uma versão traduzida em português. Eu sei que muita criança, na época do 64 ali, que teve o 64 na infância, jogou em inglês. Ou, sei lá, algumas devem ter jogado até em japonês, porque era o que tinha na época, japonês, inglês ali e tal. Não tinha muitas opções de idioma, né? Você comprava o cartucho e o cartucho já vinha com a versão do jogo. Então, não eram como os jogos de hoje, né? Que você baixa um jogo, compra um jogo e aí já tem lá as opções. Ele já, cara, é tão avançado que ele já lê o idioma do teu console e coloca a dublagem do jogo, se tiver, no teu idioma. Então, hoje em dia, muito jogo tem. A maioria dos jogos tem ou legenda ou dublagem em português. Principalmente legenda, mas dublagem, sei lá, deve ter pelo menos a metade. Enfim, porque a indústria dos jogos cresceu muito, né? E basta você comprar o jogo. Comprou o jogo, você vai conseguir jogar em inglês, vai conseguir jogar em português, nas línguas que tiverem. Geralmente tem umas 5, 6, 7 línguas, às vezes mais, em legenda bem mais. Só que na época dos cartuchos não era assim. Você comprava lá o jogo e já era, é versão japonesa, então o jogo vai ser em japonês. É versão americana, vai ser em inglês e tal. Não tinha ROM traduzida como tem hoje, né? Eu imagino que não dava pra comprar Zelda na época em português, até onde eu sei. Então, olha só, eu tava jogando Zelda, Ocarina of Time, em português e tava sofrendo. Na verdade, ainda estou sofrendo, né? Eu tô naquela parte que eu tô pegando a terceira pedra mística, a terceira pedra joia lendária, né? Enfim, que é no templo dos carinhas da água lá. Eu peguei a primeira joia na floresta com a árvore Deco, a segunda pedra eu peguei na montanha dos Gorons. E a terceira é nesses carinhas do. Eu esqueci o nome. Os carinhas da água lá que tem aquele bicho que é o Jabu Jabu, que parece até aquele bicho que guia o navio no Final Fantasy V, que é o monstro que a Ferris tem de estimação, sabe? Que guia o navio sem vento. Eu esqueci o nome dele, mas é Jabu Jabu. Enfim. Cara, é impressionante o quanto esse jogo tem a capacidade de me deixar perdido em alguns lugares, né? Tipo, eu termino de fazer uma coisa, eu não sei o que fazer. E aí, quando eu vou ver lá um vídeo na internet de como passar daquela fase, e, cara, é uma coisa que eu nem teria pensado, ou então eu teria que ficar muito tempo ali pensando. Tempo esse que eu não tenho. E aí fica difícil de jogar. Então, por exemplo, o jogo não te explica coisas como, os cucos voam se você segurar eles. Os cucos são uma espécie de galinha. Então você tem que descobrir isso.
Vários lugares que tem hard pieces, né? Que são pedaços de coração pra você aumentar a sua vida, eles são muito difíceis de você conseguir. Então, tiveram inúmeros momentos desse jogo que eu tive que ver tutorial pra ver como passava. Porque o jogo não te explica nada, sabe? Ele te dá uma dica, tipo, agora eu falaria com fulano de tal pra conseguir tal coisa. Só que não é tão simples assim falar com fulano de tal pra conseguir tal coisa. Nunca é simples. Eu sempre caio em uma sala que tem várias portas e as portas não abrem. Eu falo, caralho, o que que eu faço agora? Sabe? Por exemplo, vou citar um exemplo. Quando você chega em Kakariko Village, lá você tem uma moça pedindo pra você resgatar os cucos pra ela, que são as galinhas. E pra você resgatar esses cucos, você tem que usar, tipo, no mínimo, umas duas, três mecânicas que você não pensaria normalmente. A primeira é o Link rolar e quebrar uma caixa. Cara, como assim o Link rolar e quebrar uma caixa? E depois eu descobri que o Link consegue rolar e bater em árvore, e às vezes pode cair uma Gold Skulltula, que é uma aranha, né? E aí você tem que coletar um montão de aranha pra conseguir recompensa, enfim, uma doideira. E tipo, esses RPGs, eles têm muito isso, né? Que é tipo, é um jogo com fator replay muito alto. Porque você vai jogando, vai rejogando e o jogo tem várias coisas escondidas, coisas que você nem imagina. Aí você vê um vídeo e você fala: Nossa, o cara bateu, deu uma estilingada nessa árvore e caiu uma aranha. Eu não imaginava isso. E aí eu tô fazendo uma parada que é feia, mas eu vou fazer isso, cara, infelizmente. Eu tô assistindo um tutorial, tipo, assistindo uma série de um cara que gravou, e em seguida jogando o meu jogo. Aí eu assisto ele de novo, jogo o meu jogo. Porque, cara, é impressionante. Eu devo estar em uns 20% do jogo. E o cara já tem uma porrada de item que eu não peguei. E eu não. Tem canção da Ocarina que ele pegou e eu não peguei. Eu não sei onde é que ele pegou isso. Tipo, é impressionante, cara. O cara vai, sei lá, ele vai entrar dentro do Jabu Jabu, né? Do estômago do Jabu Jabu, que é uma parte do jogo que você tem que resgatar a princesa da água. E aí você tem que entrar nas entranhas do Jabu Jabu, né? E o Ganondorf, ele tá deixando a galera meio louca lá. Enfim. Aí antes de entrar no Jabu Jabu, você tem que pegar um peixe, aí você tem que ter um frasco vazio. Se você não tiver, você vai ter que comprar por 200 rupias. Vai ter que ter um frasco vazio, capturar um peixe, aí você tem que dropar na frente do Jabu Jabu, o Jabu Jabu abre a boca. O jogo te explica isso? Não te explica. Ou então quando o Link tem que rolar pra quebrar a caixa que tem o cuco dentro. O jogo te explica? Não te explica. Ou então quando, sei lá, tem uma pedra no meio do caminho assim, o Link tem que colocar Cara, sei lá, mano. São tantas coisas nesse jogo que o jogo não explica. E não são coisas óbvias. Tipo, tem muito RPG que eu já joguei que é muito na cara. Tipo, sei lá, vamos falar de Chrono Trigger. Chrono Trigger é um jogo maravilhoso. Eu adoro Chrono Trigger. E Durante toda a gameplay do Chrono Trigger, eu acho que uma vez eu fiquei perdido, ou duas vezes eu fiquei perdido e foram na mesma parte, porque eu não lembro muito bem o que fazer. Se eu não me engano, é na parte que na parte inclui as viagens do tempo e 12.000 antes de Guardia, né? Que é aquela era do gelo ali que a galera tá passando. Em resumo, assim, chega uma parte do jogo que você tá meio perdido, você não sabe o que fazer. Aí a rainha de Zio lá sela o portal, alguma coisa assim. Você não consegue mais usar o portal e você ainda não tem a Epoch, né? A máquina do tempo. Então você tem que ir até o vilarejo do Sem Teto, lá em 12.000 antes de Guardia. Eu acho que é isso. E aí no vilarejo do Sem Teto você segue a história e sobe pela aquela corrente até o reino de Zio, se eu não me engano, alguma coisa assim. Você tem que subir no reino de Zio por esse lugar do Sem Teto aí. Só que, cara, assim, o complicado disso é porque o jogo ele tem um mundo aberto muito grande e o jogo não te explica exatamente o que que você tem que fazer agora. Aí você fica meio perdido. Isso acontece em vários jogos. Eu lembro que quando eu era criança, na época do Play 2, os jogos eram todos em inglês e eu me perdia muito. Tinha jogo que eu não sabia o que fazer. Tipo, beleza, eu cheguei aqui, o que que eu faço, porra? Aí eu ficava me esfregando na parede assim pra ver se eu conseguia alguma porta, alguma coisa. Não é possível que eu seja tão jumento assim. Mas aí às vezes eu acabava descobrindo e passando, sem tutorial na internet, né? Isso porque internet eu não tinha na época. Isso acontecia com muitos, muitos jogos, né? E assim, mesmo que você conseguisse passar nos jogos, ainda tinha muita coisa que ficava pra trás e você tinha curiosidade, né? Eu lembro que antigamente você tinha revistas que te davam dicas sobre jogos. Então, sei lá, Bully do PlayStation 2, um jogo muito bom. Você quer descobrir como conseguir os itens secretos do jogo? Você quer descobrir como o que você desbloqueia quando você pega todos os elásticos? Ou onde estão todos os elásticos? Então, compra essa revista aqui que a gente vai te falar. É tipo aquelas séries.
Antigamente aqui falavam sobre um jogo específico de um cartucho, aí tinha um cara que supostamente era o profissional, né? Tipo, eu quero saber como é que passa da fase 3 do Ghost, sei lá o quê, do Super Nintendo. Aí o cara mostrava a fase, você tem que fazer isso aqui, você tem que tomar cuidado com esse bicho, dar o pulo na hora certa e tal, mano. Loucura. Mas enfim, por que que eu tô falando disso, né? Porque Zelda é um jogo muito difícil. Tô me sentindo meio burro por ser um jogo de criança, eu não estar conseguindo passar no jogo. Eu não sei se eu perdi aquelas habilidades de infância de raciocinar, pensar e ter paciência de como passar em uma fase, pensar e pensar. Ou às vezes é só sem não ter paciência mesmo, ou se as crianças do passado eram muito inteligentes. Porque, cara, pra passar de uma peste de um jogo desse, tem que ter. Caraca, velho, você tem que ser uma criança acima da média, de verdade. Porque tem umas partes que o jogo não explica o que você tem que fazer. E o mundo é aberto, então você tem que ficar, corre pra cá, vai pra lá, você não sabe o que fazer, enfim. É uma doideira. E é isso. Agora eu vou voltar e jogar mais Zelda. Obrigado. Tchau, tchau.